Oi gente, tudo bem com vocês? Vou começar mais um videozinho para o nosso canal. E dessa vez eu venho falar de um assunto um pouco delicado, né? Que é sobre o meu filho, o Isaac, que ele é autista, ele tem 5 anos. E vou contar um pouco para vocês sobre a história dele. E começou assim, gente, quando eu estava grávida do Isaac, eu tive uma gravidez normal, tá? A única coisa que me aconteceu foi o inchaço. Com 5 meses de gravidez, eu tive um inchaço muito forte e muitas dores, né? Mas até aí tudo bem. Eu trabalhava no hospital, trabalhei até o 7º mês e pedi licença e fui para casa e fiquei em casa para poder terminar o período de gestação, que eu não estava mais aguentando trabalhar, porque o inchaço era muito forte e eu sentia muitas dores. Mas isso não vem ao caso. Foi uma gravidez normal, eu tive o Isaac com parto cesariana e até aí tudo bem. Ele nasceu, teve que ficar uns dias na incubadora porque ele precisava de sol, né? Ele nasceu com o olhinho um pouquinho amarelo e precisava ficar na incubadora por alguns dias para poder ter mais cor. E pronto. E nisso ele foi para casa e a gente teve uma convivência com ele pequenininho, de recém-nascido normal. E aí, gente, quando o Isaac fez 8 meses, ele começou a engatinhar. Tudo nele foi muito cedo. Tudo nele foi muito cedo. Ele começou a engatinhar com 8 meses. Com 9 meses ele já começou a andar sozinho. E ele gostava muito, muito, muito de assistir TV sobre formas, sobre cores, sobre ABCD, sobre letras. Ele amava demais. Ele assistia, ele ficava o tempo todo assistindo, né? Quando ele começou a falar, ele falava, ele não falava as palavras completas, né? Ele começou a falar, ele falava bem pouquinho, né? Não com as palavras completas. E aí, o que eu percebi no Isaac, gente, quando o Isaac fez um aninho, 1 ano e meio, ele começou a brincar com os carrinhos de uma forma diferente. Ele brincava, só que ele deitava assim e ficava assim, ó, com o carrinho aqui assim, e sempre olhava para a rodinha, fixava o olhinho dele para a rodinha, e ele gostava muito de girar a rodinha do brinquedo. E eu gostava bastante de postar os vídeos dele no Instagram, né? Tudo que ele fazia no dia a dia eu postava no Instagram. E teve uma prima nossa que ela viu os vídeos dele e falou comigo, me chamou no direct e falou: olha, será que seu filho não tem o autismo? Porque observa os detalhes nele, observa o jeitinho dele brincar, porque ele é parecido com o meu. E o filho dela é autista também. Aí eu fiquei assim, gente, mas será? Será que o Isaac pode ter esse probleminha mesmo? E aquilo ficou matutando na minha cabeça. E nisso a gente continuei, né, convivendo com aquilo. E ele com 1 aninho e 6 meses, ele já sabia o ABCD completo. Ele sabia falar todas as cores, em inglês e em português. Ele sabia contar os números de 1 a 10, em inglês e português. E sabia as formas geométricas, sabia tudo, tudo ele falava. Por quê? Porque ele assistia muito, ele gostava muito desses desenhos de formas, de cores.
E ele falava. Aí a gente ficava impressionada com isso, né? Eu falava assim, eu falava com meu esposo, amor, será que o Isaac ele é superdotado? Porque tem umas crianças que quando são muito inteligentes, eles são superdotados. Será que o Isaac é assim? Aí meu esposo falou, pode ser. Mas aí, gente, no decorrer dos dias, eu fui postando mais e mais vídeos dele no Instagram, né? E aí a mesma prima nossa, ela comentou de novo, olha, se fosse vocês, levaria ele no neuro só para ter certeza, para tirar essa dúvida, né? Porque o comportamento dele é igual o meu, e o filho dela também é autista. E como todo pai e toda mãe, a gente nunca espera, né? A gente tenta fugir disso. A gente, quando tem um filho, a gente espera que o filho seja comum, né? Com toda criança. E eu não tinha aquela aceitação. Eu olhava aquilo assim, era como ela, exatamente ela dizia de como era o filho dela. Só que eu não queria aceitar, nem eu nem meu esposo. Eu cheguei até a comentar com ele, falei assim, olha amor, a prima nossa falou isso pra gente observar o Isaac, que pode ser que ele tenha o aspecto autista, né? E meu esposo falou, nada a ver, lógico que não, ele não tem isso não, tá doido? Como todo pai e toda mãe, nunca espera que o filho da gente seja diferente, né? A gente sempre quer ter aquele padrão de ter nossos filhos comum como todo mundo. E nisso veio a dificuldade de aceitação do nosso filho ser autista. E eu passei a observar ele mais vezes em casa. E no decorrer do tempo, e nisso foi passando os meses, né? No decorrer do tempo, eu venho observado que ele imitava muito. Ele começou a imitar muito a gente. Tudo que eu fazia dentro de casa, ele também queria fazer igual, idêntico. E ele começou a empilhar lata de leite, mucilon, mingau. Ele empilhava e fazia aquela pilha enorme, enorme, enorme. E as canetinhas, quando eu dava ele para brincar, lápis de cor, quando ele brincava, ele enfileirava tudo certinho assim, tudo certinho. E aquilo foi matutando, né, na minha cabeça. Eu falei, gente, pode ser que o Isaac seja mesmo, Deus queira que não. Mas eu continuava falando com meu esposo que o Isaac poderia ter a chance de ser mesmo realmente autista, mesmo eu não querendo, né, que aquilo fosse verdade. E de novo eu comentei com ele e ele começou a pesquisar, né? Começou a pesquisar. Pesquisava no YouTube, pesquisava no Google, em todo lugar. Ele pesquisava, aí teve um dia que ele falou, amor, a gente podia marcar uma consulta pro Isaac, né? Pra gente ter certeza, tirar isso da cabeça. Eu falei, tá bom, vamos marcar a consulta pra ele, que aí a gente se desprende disso logo, né? E pra ter certeza, né? Que aí a gente não fica com essa coisa na cabeça. E ele foi lá e marcou uma consulta para Isaac. Não foi pelo SUS, foi particular, porque o SUS demora muito tempo, a gente tem que ficar na fila, pode até demorar 2 anos para ter uma consulta caneiro. Aí ele foi lá, marcou a consulta, a gente marcou a consulta particular e levamos ele lá em Vila Velha, para lá de Vitória. E lá ela foi muito atenciosa com a gente, nos recebeu super bem. Agora eu não estou me lembrando o nome dela, mas eu acho que é Letícia, doutora Letícia, que é uma neuro muito procurada, né? A gente conseguiu uma vaga para 2 meses depois, porque ela é muito procurada, aí a gente conseguiu essa vaga. E ela atendeu ele, né? Ele ficou. Ela foi perguntando pra gente sobre como ele é dentro de casa e tal. E
Ele ficou com ela quase 2 horas, ela analisando, observando e vendo como ele se comportava. E no final, ela chamou para poder dar o diagnóstico que realmente ele era autista. Mas era um grau muito leve mesmo, quase imperceptível. E aí, gente, meu coração, fiquei muito... E aí, gente, eu fiquei tão triste, muito triste mesmo, porque eu não conhecia muito, né, sobre esse mundo dos autistas. Meu esposo também ficou muito triste, a gente não queria aceitar, né, porque a gente espera que o filho da gente seja comum, como todas as crianças. Eu tenho um filho mais velho, que é o Jean, ele tem 13 anos, e ele foi uma criança normal, né? Ele, como todas as crianças. E eu esperava que o Isaac também fosse assim. Só que não, o Isaac veio diferente. Veio do jeitinho dele, no mundinho dele. E nisso a gente, depois da consulta, fomos procurar uma fono, né? Porque ele não fala, até hoje, ele não fala direito uma palavra exata. Ele não consegue se expressar. Tudo que ele fala na segunda pessoa. Ele fala, mamãe, Isaac quer isso. Mamãe, Isaac quer aquilo. Ele nunca fala, mamãe, eu quero isso. Mamãe, eu quero aquilo. Ele nunca fala. E ele tem várias características em casa. De quando a gente levou ele na neuro, já tem o quê? Uns 3 anos, né? Depois nós levamos de novo, que era consulta com 3 meses, né? Que é uma avaliação que ela pede, levamos ele de novo. E antes da gente levar ainda na consulta, a gente tentou pelo SUS. Aí meu esposo falou, vamos tentar lá, enquanto vai correr na fila, a gente marca um particular. E pelo SUS, gente, foi sair esses tempos atrás, já tem uns 6 meses. Então a gente ficou na fila 2 anos esperando pelo SUS, né? E aí de lá pra cá veio o luto, que é o mais difícil. Primeiro a aceitação e depois o luto. Mas antes disso, de falar sobre o luto, eu vou deixar um videozinho aí, ele com 1 ano e 6 meses, falando o ABCD. Vou deixar aí pra vocês. Tô olhando que letra é. P. B. D. V. W. Vocês viram? Ele tão pequenininho já falava o ABCD porque ele aprendeu assistindo TV. E tudo que ele vê, tudo que ele pega, ele aprende rápido. Ele tem uma mente muito mais avançada do que a gente, né? A mente dele é muito... Eles são muito mais inteligentes do que nós, entendeu? Muito mais inteligentes do que nós. Para vocês saberem, o Isaac hoje tem 5 anos.
todos os lugares que ele já passou aqui na nossa cidade, ele já decorou tudo na cabeça. Se você soltar ele sozinho, ele vai em todo lugar que ele já foi. Ele consegue guardar na memória tudo, 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 tudo. Ele procura no Google Mapas lugares que ele foi quando ele era pequenininho. Ele fala assim, papai, aqui onde Isaac foi com papai, aqui papai mexeu no carro, aqui escola de Isaac. Ele procura sozinho no Google Maps as ruas e ele consegue encontrar. E a gente fica bobo com isso, né, pela inteligência que ele tem. Então eu vou falar do luto, gente. O nosso luto foi 1 ano, mais ou menos, porque eu me sentia culpada. Eu falava assim, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Meu filho nasceu assim. Por que meu filho nasceu assim? Por que ele não nasceu como o irmão dele? Escondia de todo mundo, não queria falar para ninguém. Eu me sentia uma dor muito grande no coração. Isso acontece com a maioria das mães que tem filho autista. E eu não queria tocar nesse assunto com ninguém. Tanto que a gente demorou, foi uns 4 anos para poder falar com alguém sobre esse assunto. Até então foi só entre nós dois mesmo. E o luto foi muito doloroso, muito doloroso. Até chegar na aceitação foi uma dor tremenda, porque eu ficava me culpando todos os dias e me perguntando por quê, por quê? Por que meu filho veio assim? Por que meu filho não é igual ao outro? Por que ele é assim? Por que ele veio assim? Tipo, eu ficava me martirizando por causa disso, né? E hoje eu já passei por essa fase, eu e meu esposo, a gente já aceita, a gente sabe que ele é assim mesmo. No decorrer do tempo, ele veio com mais característica, ele imita muito, super bem as pessoas. Hoje ele tem ainda dificuldade para falar, ele tem dificuldade para se expressar, ele tem dificuldade para se alimentar sozinho. Eu tenho que colocar comida na boca dele. Ele come 2 garfadas do almoço ou da janta e ele deita no chão e aí eu tenho que continuar. Se eu não der, ele não come. E ele não toma água sozinho, eu tenho que pegar a água e dar na mãozinha dele e mandar ele tomar água, senão ele fica o dia todo com sede e não pede água. E quando a gente vai para um lugar com muito movimento, ele quer andar, como se não tivesse o fim, como se não tivesse o amanhã. Ele sai andando, 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 ele gosta de andar. Tem que deixar ele sozinho, à vontade, para ele poder andar e rodar tudo onde ele quer e chegar até nós. Mas não podemos segurar ele, tem que deixar ele livre e andar. Ele não se assusta com multidão, isso não veio nele, essa característica. Ele não se assusta com a multidão de pessoas. Ele se assusta um pouquinho com um barulho muito alto. E ele é um doce de criança. Ele é um amor de criança. Ele é muito carinhoso. Só que tem um problema. Como ele imita muito, se ele conviver com uma criança que gosta de bater, ele também vai bater. Se ele convive com a criança carinhosa, ele também fica carinhoso. Mas a característica dele é de ser bem carinhoso. Ele me abraça, ele me beija. Ele, quando acorda, ele quer que eu vá na cama, pegar ele no colo, levar ele pra sala. Ele acorda e fala, mamãe! Aí eu já sei o que é. Eu vou lá, pego ele no colo, abraço, beijo, levo ele pro sofá, aí fico um pouquinho com ele. Aí depois ele vai fazer as atividades dele que ele costuma fazer. E tem uma característica também que ele gosta muito de algum brinquedo, que quando ele gosta daquele brinquedo,
é somente aquele. Ele teve uma época que ele focou muito em microfone. Eu não sei se é porque ele via, quando a gente ia para a igreja com ele via muito, né, usando o microfone na igreja, ele queria muito o microfone. E ele ficava pedindo. E todas as vezes que a gente ia para a igreja, a gente tinha que levar o microfone. Quando a gente esquecia o microfone em casa, tinha que deixar tudo para trás. Tinha que sair no meio do culto para poder vir buscar o microfone dele. Ele chorava, ele falava que queria o microfone, ele gritava e tinha que ir atrás e buscar o microfone dele. Às vezes também e teve uma época que ele foi muito apaixonado pelo Fusca. Ele só assistia Fusca, ele queria o Fusca o tempo todo, ele dormia com Fusca, ele para todo lugar que ele ia tinha que levar o Fusca. E é assim, quando ele tem épocas que vai mudando, que quando ele gosta de um brinquedo, todo lugar que ele vai tem que ter aquele brinquedo. Se sumir esse brinquedo, aí tem que comprar outro rápido, tem que arrumar um jeito de procurar. Senão ele fica muito bravo. Ele é um doce de criança. Mas quando ele se irrita, ele fica muito agitado, ele não tem controle. Às vezes ele tem crise de ficar muito irritado, ele grita muito, ele fica tremendo, ele treme bastante. E aí a gente tem que acalmar ele, tem que sentar com ele, abraçar e tentar acalmar e entender por que ele tá assim. E é um aprendizado todos os dias. Quem tem filho autista sabe que ao invés dele aprender com a gente, é a gente que tem que aprender com ele. Porque eles são muito dependentes da gente, né? E a gente tem que aprender e entrar naquele mundo deles, viver aquele mundo deles, para saber o que eles querem, o que eles precisam, entendeu? Aqui em casa, graças a Deus, eu não preciso trabalhar fora, porque eu sou autônoma, eu trabalho em casa mesmo. Então, eu desde pequenininho, quando ele era bem pequenininho, que eu tenho esse convívio com ele. E eu sei, eu entendo o que ele quer, eu sei o que ele quer, porque ele teve a crise, assim. Eu sei, eu conheço ele muito, bastante. E assim, quem convive com crianças autistas sabe também que não é fácil conviver com a criança autista. Às vezes ele implica com o irmão mais velho, né? Ele implica com ele assim, à toa. E é assim, uma adaptação e um aprendizado todos os dias. O Isaac, ele tem 5 aninhos, vou deixar uma fotinha dele aqui pra vocês verem. Ele é lindo demais, um amor de pessoa, um doce de criança e é muito especial pra mim, muito especial pra gente. Ele veio assim para nos encher de alegria, nos encher de esperança. Quando ouve um louvor, ele aprende, ele decora o louvor e louva certinho aquele louvor. Então eu só tenho que agradecer a Deus pelo meu Isaac, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida dele e que ele floresça mais e mais em nossas vidas. Então é só isso, gente, o que eu tinha para dizer sobre como eu descobri o autismo dele, né? Que no início foi bem difícil, aí teve a fase do luto, da aceitação, e hoje em dia a gente convive com isso, né? A gente tem que conviver pro resto de nossas vidas. Um grande beijo para todos vocês, espero que tenham gostado do vídeo e um pouquinho que eu falei aqui, espero que tenha ajudado uma mãezinha que neste momento esteja passando pelo mesmo problema que passei, pela mesma situação. O que eu quero te dizer agora é não se desespere, tá? O tempo, tudo passa, tá bom? O tempo muda tudo, cura tudo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.